Boa noite. Boa noite, oi Ana. Entrou. Mais uma Ana, temos muitas Anas. Tudo bem? Ana Paula Konopatsky. Se você está me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Tá bom o som? Eu vou pedir para você, Ana, pedir para entrar embaixo. Ali tem uma câmerazinha com um sinal de mais embaixo, onde está escrito comentar ali. Se você puder pedir para entrar na live para a gente testar, você me convida, você pede para participar. E aí eu te aceito, que é melhor do que eu te convidar. Pelo menos a minha experiência de lives é isso, exatamente, Ana. Eu vou aceitar. Oi, Fabiana, tudo bem? Que bom ter você com a gente. Nessie, sejam bem-vindas na última live da Semana do Divórcio com Respeito. Ana, eu te aceitei, vamos ver. Aí, apareceu. Tudo bem? Oiê, Tá ótimo, tô te ouvindo super bem. tá dando? Uhum, tá super bem, tá ótimo. Ah, que bom. Tudo bem, ó. Pessoal Fi- entrando, que alegria, que alegria. Que bom ter você aqui. Eu Bom vou, também. eu vou aproveitar esses minutinhos aqui, antes do início mesmo da live, para dar aqueles recados, né? Quer dizer, na verdade, falar que essa é a última live da semana do Divórcio com Respeito. Então, Encerramos com o recomeço. é, esse recomeço, olha só que, né? Que coisa boa. Não foi providencial, na verdade, a gente foi ajustando a agenda e essa é uma live que deu certo assim com vocês, então, que bom. A semana toda tá salva no Instagram, todas as lives estão salvas. Logo a gente vai colocar no YouTube, no canal Divórcio com Respeito. As outras lives, as outras semanas estão todas lá no YouTube, para quem tem mais familiaridade, enfim. Hoje me disseram, eu gosto mais do YouTube, enfim, tem muito material lá. Todos os anos a gente faz essa semana sempre em agosto, porque agosto é um mês que, historicamente, é um mês de elevação dos divórcios do país, não se sabe por quê, é um dado. Então a gente decidiu. A primeira semana a gente fez em dezembro, que é quando tudo começou, né? Quando esse movimento começou dentro da, da Comissão da Advocacia Colaborativa da OAB Nacional, Comissão Especial de Práticas Colaborativas. Depois a gente seguiu como um movimento independente, levando com o objetivo de levar aí informação, reflexão, enfim, debate para quem trabalha com nesta área e para quem, mais especialmente para quem está passando por um divórcio, uma separação, uma dissolução de união estável, está pensando está refletindo sobre isso, não sabe por onde caminhar, tem muitas dúvidas e às vezes o primeiro passo é buscar informação, ainda sem ir procurar um advogado, né? Embora a gente diga que a gente deveria ser o Uhum. primeiro. Né? Então tá tudo aí. Teve coisas belíssimas. Hoje de manhã, hoje a Marília fez uma live com uma psicanalista também, a Danielle Jones, minha colega aí de curso de escrita, e elas falaram muito sobre literatura, livros, né, que ajudam a refletir sobre esse momento. Assim, tem muitas dicas boas. Eu tentei entrar, não consegui por causa do horário, mas tô louca pra ver. Ai, tem muita coisa boa Uhum. mesmo, assim. Então, assim, de dicas, né? Porque a arte, como diz a Denise Fraga, ajuda a gente, no limite, ela ajuda a gente a sofrer mais bonito. É, a Denise é ótima, ela tem umas coisas que eu acho maravilhosas. Ela fala também que a gente tem que ter estratégias para ser feliz, né? É, isso. Naquele podcast que ela foi no Tantos Tempos, né? Acho que foi isso. Com o Gente, Marcelo, isso, que é o físico. com o físico, eu achei aquilo tão incrível. Que encontro Sim, um encontro belíssimo. Ela diz, né, que a gente precisa pôr na agenda o espaço para gente ser, para gente de lazer, precisa pôr na de agenda, lazer, né? Que é, de fazer felicidade, né? Provocar felicidade na gente mesmo. sim. Eu me lembro uma vez que o Daniel mesmo que vai entrar aqui, faz muitos anos, ia ter um show de tango
Tangos e Tragédias aqui em Curitiba, e ele falou assim para os alunos, vamos lá e tal, e em algum momento eu devo ter falado, naquele tempo da dureza, putz, dinheiro, acho que não rola, enfim, tem agenda. Ele falou, mas a gente tem que achar espaço para isso, né? Isso aí. Enfim, tem que fazer escolhas e achar espaço, porque a arte dá, né, dá acalento, né? Alimenta. Alimenta. A Jennifer dando boa noite pra gente. Oi, Gê. Oi, Pedro. Pedro tá aí também. Que bom. Eu tô muito feliz de estar com você aqui, Ana. A gente fez uma live, eu tava olhando as lives do passado, uma live super vista, que era sobre as emoções. Hum, Eu acho que foi na segunda semana. Ela é muito vista, assim, comentada, né? Do acolhimento das emoções no divórcio. O olha Daniel, só. o Daniel entrou. Oi, Daniel, boa noite. Se você puder pedir para entrar nessa live, naquela câmerazinha no maisinho ali embaixo, tem dado certo, mais do que eu pedi para você participar, te convidar, se você puder e estiver nos ouvindo. Foi uma live muito vista, Ana, muito mesmo. Que bom saber. As emoções precisam estar inseridas na vida da gente, né, Val? Cada vez mais a gente vê isso, que não cabe mais essa divisão maluca que foi inventada, né? Emoção e razão, né? Uhum. O Daniel pediu para entrar e entrou. Olá! Boa noite, Oi, Boa tudo boa bem? noite. noite. Ai, que bom te ver, seja bem-vindo. Você está me Obrigado. ouvindo? Tá me ouvindo, Daniel? Estou ouvindo, você está me ouvindo? Tô, super bem. Uhum. Tô te Sim. ouvindo. Também. Tá. Eu só não consigo te ver muito porque tem tanta gente entrando que todo mundo subiu assim em vocês. Eu não consigo baixar isso aqui, mas agora acho que deu. Tá bom? Porque quando eu falo me dá retorno. Te dá um retorno? Te dá eco? Sim. Será que eu deveria pôr um fone? Ia melhorar, talvez? Não, acho que Não sei. é quando eu falo que eu acho que é de algum lugar volta. Eu estava Aqui. ouvindo vocês que estava perfeito, Deixa eu ver mas se eu vocês coloco um fone, porque às vezes é também. Porque a Ana tá de fone, quem sabe? Só não. um pouquinho. Se precisar tirar, também me avisa. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Eu tô bem. Eu estou Uhum. ouvindo, sim. Ficou melhor? Ah, Ficou melhor? Ficou melhor sem agora eco? parou o eco. Tem. Acho que isso acontece às vezes. Já percebi isso até fazendo reunião. Que bom, então deu certo. Que bom, obrigada. Eu sei que sexta-feira, 8 horas, né? Pedi para participar de uma live e é assim, né, já é o momento de estar relaxando, mas é por uma boa causa. Começo a Bora agradecer no meu relaxar também. junto. Aqui em casa está todo mundo jogando War na sala, Olha aí, mas olha aí. Olha só, Que jogando War, delícia! jogando War em homenagem ao divórcio, já pensando no divórcio. Daniel e Ana, eu pensei em começar essa live apresentando vocês, para quem não conhece, assim, tipo, eventualmente não sabe quem são vocês, a biografia de vocês. E aí, eu queria ler a letra de uma música que é uma contribuição da nossa querida Dulce, Daniel, que eu convidei ela para nos assistir hoje, mas ela está em aula, e aí ela disse: Eu vou deixar uma contribuição para vocês começarem uma reflexão sobre o luto no divórcio. E aí a gente, enfim, esquenta um pouco essa conversa. Eu dei esse nome, né? Fim, recomeço e sentido, o luto no divórcio, para a gente pensar em trajetória mesmo. E também porque essa é a última live, né? A última da semana inteira, que começou segunda-feira, foram 3 por dia, vários assuntos dos mais variados possíveis: finanças, pet, família multiespécie, protocolo de gênero, famílias mosaico, e se eu não me separar, arte, enfim, muita coisa boa para as pessoas que estão aí passando por um divórcio se munirem e, enfim, encontrar janelas por isso, para esse momento, e para os que trabalham com isso também. O Daniel, que está aqui com a gente, a Ana Paula, que está aqui com a gente, é psicóloga pela UFPR, é capacitada pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, é membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Curitiba
e atende adultos, adolescentes e casais. Daniel Omar Pérez é psicanalista e é professor de filosofia da Unicamp. São 2 psicanalistas, né? Então, o tema dessa live é fim, recomeço, sentido, luto no divórcio. E aí, como eu disse, né? Vou aqui ler a letra da música que chama Agonia, do Oswaldo Montenegro. A letra diz assim, uma parte dela, né? Se fosse resolver, iria te dizer, foi minha agonia. Se eu tentasse entender, por mais que eu me esforçasse, eu não conseguiria. E aqui no coração, eu sei que eu vou morrer um pouco a cada dia. E sem que se perceba, a gente se encontra para uma outra folia. Eu vou pensar que é festa, eu vou dançar, cantar é minha garantia. Eu vou contagiar diversos corações com a minha euforia. E a amargura e o tempo vão deixar meu corpo, minha alma vazia. E sem que se perceba, a gente se encontra para uma outra folia. É uma folia para dar conta dessa dor, e aí uma euforia, e depois o tempo, a amargura, a alma vazia. Eu queria pegar o gancho dessa música para lançar uma reflexão assim, né? A gente ouve muito, eu recebo no meu escritório, a gente que debate sobre isso, sobre os divórcios, que para recomeçar é preciso viver o luto, que a gente precisa ficar lambendo as feridas, até as feridas secarem, melhorarem, para daí a gente precisa fazer isso, senão a gente vai repetir, senão a gente não consegue fechar essa história, pôr um fim nessa história, e daqui a pouco cai no mesmo lugar que antes. Só que às vezes eu penso, reflexão minha, o que a gente vê aqui é que está sangrando muito, está sangrando demais, e que a pessoa precisa conter, ela precisa de de objeto ali, né, para dar conta dessa dor, né? É meio que uma encruzilhada dos manuais do enfrentamento do luto para divórcio, que a gente vê sorvete, pijama e me acolher na minha dor e ficar na zona cinza, e só depois que eu lamber tudo que eu fiz e a língua deu conta, eu vou para o mundo, né? Ou eu caio na furia, na euforia, né? Na euforia, na folia, e só com amor novo eu vou curar o amor velho, né? Rapidamente eu vou tamponar isso, né? Eu sei que não é tão simplista assim, né? Mas o nosso público que está aqui são pessoas que estão vivendo isso, né? Não são especialistas em psicanálise, na filosofia, são pessoas vivendo a dor. E eu queria ouvir de vocês. Como é que vocês entendem isso, essa encruzilhada, esses dizeres, esse saber, essa reflexão que eu botei aqui para vocês? Tem uma amiga minha que disse que ajuda, né? Sorvete e pijama ajuda. Me digam. Vai, Daniel. Tem uma Jennifer, que eu me lembrei de Jennifer. Esta Jennifer é a Jennifer. Reichmann, né? Casa É Grande é aquela sócia, Jennifer. que foi sua aluna, sua orientanda, inclusive. Nossa, olha, a Jennifer foi. Olha, está aqui faz tempo. Faz um tempinho já. Sim, o filho Legal. dela tá com 20 anos, ela estava Pois grávida. é, já está na universidade. Eu me lembro dela grávida. Não, me lembro de antes dela estar grávida. Sim. Pois é. Então, não sei, é difícil se separar, né? É uma coisa meio complicada. Sei lá, isso depende, obviamente, de certo conjunto de crenças, valores, ideais que a gente vai juntando durante a vida. Para alguns pode ser um pouco mais leve, para outros menos leve, para outros pode ser uma tragédia, né? A tal ponto chega a ser uma tragédia que às vezes termina em um assassinato, né? Eh, Pedidos de separação terminam em feminicídio, né? Então, me parece que a gente não pode deixar de levar em consideração que, às vezes, esses feminicídios podem ser passagens ao ato, né? Pessoas que não encontram recursos,
simbólicos, imaginarios, no encuentran recursos discursivos, crenças, não encontram imagens, então fazem uma passagem ao ato e matam a pessoa. Mas às vezes esses feminicídios são parte de um script do que significa ser homem Uhum. no Brasil. O que significa ser homem no Brasil? E às vezes o sujeito, para poder manter uma certa identidade, e inclusive para manter uma certa unidade de consciência, ele precisa manter um certo script do que significa ser homem. E na parte final desse script, muitas vezes está essa cena de violência fatal. Então, se separar, às vezes acaba sendo isso. Às vezes acaba sendo algo menor, mas também menor, mas não menos, talvez menos violento, não menos trágico, podemos dizer. Mas Uhum. justamente porque também há um script do que significa ser homem, do que significa ser mulher, de qual é o papel de cada um. E me parece que quando a gente passa por um processo que de algum modo a gente nunca sabe pode terminar numa separação, acho que a gente tem que pensar num processo de qual é a identidade da pessoa, não? O que eu estou fazendo comigo mesmo, né? Porque às vezes as primeiras reações são assim. Tem um amigo em Curitiba, Marco, galerista, que ele, quando eu me separei, ele disse: tem fácil a separação, Daniel. A primeira, você joga a culpa nela. Segunda, joga a culpa em você. A terceira, ninguém tinha culpa. A quarta, está com saudades. A quinta, não se lembra tanto. A sexta é: você tem certeza de que eu estava casado com aquela pessoa? E el segundo, se vai se separando e a separação é essa longa despedida que termina uma espécie de esquecimento, né? Eu acho que essa brincadeira de Marco é interessante, porque em psicanálise a gente fala muito da lembrança, mas me parece que é preciso fazer processos também de esquecimento, né? De não ficar fixado em determinadas imagens e de esquecimento, para que outra coisa possa entrar no lugar, não? Se a gente Jorge Luis Borges escreveu o Funes, El Memorioso, que a gente lembra de tudo, se torna enlouquecedor, não? Então, eu acho que o processo, talvez, de elaboração de uma separação, desse processo faz parte também um certo esquecimento, né? Um certo deixar passar, deixar ir. E, vou repetir, não é fácil, porque a gente se agarra a essas coisas, né? A gente precisa sustentar uma identidade, né? Hoje nós, inclusive, temos um grande movimento no Brasil de reconhecimento de identidades, de busca de identidades, de afirmações de identidade. Pô, isso não é alheio ao casal, digamos, não? Tanto, tanto hétero quanto qualquer forma. Eu já acompanhei amigos e já acompanhei casos de separação que não são heteronormativas e não tem menos problemas também por isso, não? Mas não sei como você pensa. Você sabe que eu tô te ouvindo e eu acho que sim, eu acho que a gente se agarra a coisas muitas vezes porque a gente não dá conta, né, de olhar para aquilo que é nosso de verdade, assim, a gente vai se agarrando na memória, no outro, na culpa, na dor, no que for. Eu estava pensando no título que acho que foi a Val, não sei, mas a equipe pensou para essa live e no sentido, né? Que sentido a gente dá para o fim e eu fico pensando que o sentido do fim tem que estar muito conectado com o sentido da gente. E esse sentido da gente, na hora da dor, ele está tão confuso e tão atrapalhado e tão cheio de memórias como
como você está falando, né, Daniel, que eu acho que o presente fica nublado. E eu tô falando nublado e tô vendo a Val toda nublada. Fico me perguntando se é a internet ou se sou eu que tô. Você Você tá aparece aí, né? nublada pra mim. Eu tô, mas você tá parecendo um É que, pouquinho nublada pra mim. às vezes também tem uma questão que a gente não sabe direito quando é que é o fim, né? Quer dizer, Não sabe nem quando isso, é um começou e processo. nem quando terminou. É, e o fim, às vezes, quer dizer, a gente sabe quando é o fim, quando já foi o fim. Aí já a gente já sabe. Mas não sabe se está mesmo no fim, às vezes. Por isso também é difícil recomeçar, não? Uhum, Me uhum. parece essa história do sorvete do pijama é bem interessante. Eu acho que ajuda muito. Sim. A gente Dá um tem uma sentido de coisa. tempo, né? E tem uma coisa, esse sofrimento de luto, que é uma espécie de dor com o qual a gente se reconforta como que se reconforta na própria dor. E é como você disse, se agarra numa certa dorzinha, assim, e se agarra numa dorzinha que está composta de um pote de sorvete de 1 quilo e a colher, assim, o sofá e Netflix. Esse cenário compõe essa coisa um pouquinho meio de melancolia romântica, uma dor ao qual você se acostuma, digamos, não? Uhum. E aí, bom, aí não termina de terminar e nunca começa a outra parte. Então, por isso que é preciso, senão a gente apanha muito, se a gente não faz, se não elabora, né? Não é que eu esteja aqui dizendo, gente, vão para analista, vão lá na Escola Brasileira de Psicanálise em Curitiba, não me parece que seja isso, mas tem que encontrar alguma forma de elaboração, porque quando você decide estabelecer um vínculo com uma pessoa, você faz uma aposta, né? Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer com você, muito menos com você em relação com a outra pessoa. Então aí Uhum. você acha que faz uma aposta, que é o que a gente faz, né? Em geral, faz apostas e às vezes a aposta é mais ou menos certo e o jogo corre. Às vezes perdeu. Enfim, as apostas você pode perder, né? Não deu certo. E quando perder é muito difícil, é muito complicado assumir a perda, né? É, Só, de qualquer só, tipo, né? é, mas eu acho que os jogadores, estou falando aqui o cassino, infelizmente, é proibido no Brasil. Hum. Mas tem corrida de cavalos que a gente pode apostar aqui. Depois aqui é engraçado, porque os cassinos são proibidos, mas os jogos da internet não são proibidos, não pagam impostos e rolam soltos desempregadamente. Mas quero dizer, o jogador de cassino, o jogador de, de, de Jockey Club, esse jogador, esse adora perder. É por isso que ele joga. Ele joga porque ele está esperando quando é que ele vai perder. O cara que joga mesmo, quando vai ganhando, aposta mais, até que ele afunda, né? Essa é a ideia. Então ele tem um certo sabor em perder. Salvo esse tipo de pessoas, o resto da humanidade não sabemos perder. Não sabemos perder, não gostamos de perder. A sociedade é uma sociedade de ganhadores, né? Você não pode se mostrar como um perdedor. E aí que está, você não pode se mostrar como um perdedor, nem mesmo em uma separação. Em uma separação você tem que sair como se você fosse o ganhador dessa separação. E aí vem as Uhum. disputas, a ver qual é o livro da biblioteca com qual eu vou ficar, né? Esse aqui era teu ou era meu? Aqui o disco, esse era teu ou era meu? E a disputa acaba sendo justamente porque há uma posição na qual você tem que sair mostrando para os outros que você não perdeu, né? Que você fez uma aposta, não deu certo, mas você saiu ganhando disso.
e aí, pô, isso inflama a coisa, isso acho que inflama, infecciona, ¿no? Y bueno, ahí entran los abogados, entra el juiz, entra reparto de cualquier cosa, o sea, no precisa ser un propietario de qualquer coisa, das menores coisas, né? É, É um jogo de força, né? Eu estava é, pensando nisso que você fala de ninguém gosta de perder e pensando no luto, né? Ninguém gosta de perder, ninguém fala de morte, a gente só pode é, falar daquilo que é ganho, vida e tem um corte aí nisso, né? E eu estava pensando que na separação, eu escuto muita gente no consultório falando de não, já deu, eu não posso mais ficar nessa, já deu, eu tenho que sair, eu não posso ficar recolhido, eu tenho que encontrar pessoas, eu tenho que estar feliz. Eu também não estava mais feliz no casamento, então agora eu tenho que estar feliz porque eu me separei. E é um negócio muito doido, porque a pessoa entra num fluxo que ela não vive nada daquilo que está acontecendo, não vive, e aí não atravessa o luto, e aí não faz a história do sorvete nem do filme, e nem vai para a vida, porque está absolutamente tomado por uma loucura de uma fuga do próprio viver e sentir, né? Aquilo que é é, real. eu acho que vira uma mania, né? Ou Vira seja, uma para mania. você dar a perda, então eu não perdi. Então eu supostamente saio da vida, mas é uma mania. Então Uhum. tenho mil relacionamentos, faço academia, emagreço 8 quilos, Compra, agora compra, corro. compra tênis branco, né? O que dizem as pessoas, né? Faz academia, compra Claro. tênis branco, e daí entra nesse realmente nesse registro, né? E eu queria também perguntar para vocês assim, é, ainda falando da dor, assim, que a pessoa está ali, não conseguiu chegar nesse registro da mania, está ali realmente naquele lodo, naquele limo, e aí, especialmente para você, Daniel, para pensar em autonomia, né? Porque como é que o sujeito vai, ele nos procura, ele tem que tomar decisões racionais, objetivas, né? Num momento de completo lodo, assim, né? Tipo, como é que ele vai ter autonomia? E a Ana também pode, né? A gente faz um trabalho juntos aqui com a Ana num grupo de trabalho e é o que a gente eu, como advogada, tenho que estar preparada e pensar e sacar e estar, enfim, me munir de muita sensibilidade para entender que eu estou recebendo um sujeito sombra e que as decisões que ele vai tomar ali pode ser que ele se arrependa depois, né? Que a vida é um filme, né? Não é como diz a Jennifer, né? Não é essa fotografia de agora. Eu não posso congelar isso tudo e colocar num processo, porque daqui um mês, dois, ou menos até, depois dizer, bah, que bobagem, não era nada disso, né? Dá para ter autonomia, né? Dá para pensar em autonomia nesse momento, assim, né? Pensando em você, um kantiano, né? Enfim, Olha, trazendo. eu estudo autonomia faz muitos anos já. É, mas eu acho que é muito difícil as pessoas serem autônomas, né? Autonomia é relativa a uma relação com o outro. Então, Uhum. a ideia de uma autonomia absoluta e, a partir de aí, uma escolha racional, imune, digamos, no contaminada por emoções, afetos, sentimentos, inibições, né? Me parece que é uma ilusão do século XVII, eu diria, não? Mas é complicado. É, não sei, eu me parece que é difícil quando a gente está ferido, é difícil tomar decisões em qualquer situação, né? Até porque qualquer decisão que você vai tomar já está determinada de alguma forma por escolhas que você não fez.
eh, há muito tempo. Eh, e isso, no tempo presente, pode te afetar. Eh, e aí você acha que está tomando uma decisão que em um mês, ou menos, em uma semana, você se arrepende. Então, não sei, me parece um tema que não dá para ter Clareza, né? Uma Bater uma uma. resposta resposta a certa. priori, É. uma resposta Uhum. certa, ou algum critério, né? Aí me parece que vai ter que, sei lá, vai ter que lidar eh, com alguém, sentar. Às vezes é bom ter analista, às vezes é bom ter alguma amiga, algum amigo, mas esse tipo de amiga ou amigo não que diz o que fazer, é o tipo de amigo ou amiga que diz, gente, você está fazendo bobagem, pare. Isso. Eu estou pensando nisso aqui também. No, no, na ideia Amigo. de, na ideia de ter uma companhia, né? Se a gente pensar que o luto não é uma etapa, é uma travessia, se você passar por ela acompanhado, bem acompanhado, e não é, como o Daniel diz, não é aquela companhia que vai te dizer faz isso, vai por aqui, vai por aquele outro. É uma companhia que muitas vezes é até silenciosa, mas ela tem presença, né? E aí Uhum. não estou falando também de analista, não. Eu também acho que não é todo mundo que precisa de análise e nem é a análise a salvadora da vida. Eu acho que às vezes a gente precisa saber que precisa de companhia, a gente precisa. E saber buscar isso é um processo de reconhecimento, eu acho. Porque a perda é casada com não saber, né? E a gente sofre para suportar que não sabe, Uhum. né? Porque não saber no sentido de ter possibilidade de largar a mão da ilusão da certeza, da condição de estar na vida aberto, né? É Então eu acho que aquele. se a gente consegue ter alguém junto, você não vai estar autônomo, mas você não vai estar desamparado, sem chão para pisar, ou pisando em caco de vidro, como a gente falava, né, Val? Pisando em caco Isso. de vidro sem Era chinelo. sem chinelo. Tem Acho que que é ter aquele alguém para amigo te dizer, chinelo. ô, põe o Foi sapato no chinelo. pé. Ou amigo seu chinelo, né? Isso, é. O amigo seu chinelo, pra você não pisar ali no caco de vidro. Eu pensei muito nisso, Ana, muito mesmo, né? É aquele amigo que vai na tua casa, abre a janela, traz o sorvete para você, senta ali, vamos ver o filme e fica quieto do lado, né? Porque, porque assim, é um, é uma, que eu já falei muitas vezes aqui para alguns clientes que me perguntam o que eu faço, para onde eu vou. Olha, é um sofrimento em primeira pessoa. É só você sabe. Eu não tenho. Não sou nem leviana para te dizer qual é o caminho que você tem que tomar, a não ser o jurídico, né? Ou te dar pausa, te dá um parêntese, vai para casa, compra o sorvete, espera um pouco, depois você volta. E a Ah, gente conversa. mas eu acho que essa é uma boa, sabe? Porque ou você faz a do sorvete, ou você faz a da maninha. Uhum. E às vezes da mania você enfia o pé na jaca com mais facilidade. Com muita certeza que está fazendo a melhor escolha do mundo, inclusive. É isso, achando que está ótimo, que está muito bom isso. Então, aqui diz alguém que na religião judaica é o amigo que leva alimento para a Ah, pessoa. Marília. É, é A Marília, interessante isso. a Marília do Conectando e Colaborando. Olha aí, é interessante isso. É interessante. E eu também queria, eu acho que um aspecto importante, assim, o Daniel começou falando do feminicídio, e que é, enfim, algo para a gente prestar atenção e no, naquele descambar do luto, no sentido em que as pessoas adoecem, como que quem está ao redor de quem está vivendo o luto, né, a família extensa, um amigo mesmo, assim, pode sacar de que aquilo ali está indo para um lugar, ou está num lugar de. Quais são os indicativos de que aquilo ali está num lugar de adoecimento? Que talvez precise de um apoio diferente, né? Eu vou dizer, por exemplo, eu tenho um caso recente em que eu disse para a cliente, eu acho que talvez você precise de apoio, né? Porque alguém que emagreceu muito rápido, 15 quilos, que não se alimentava, que desmaiou na farmácia, que
enfim, que estava assim com filha pequena, com sem condição de um equilíbrio mínimo para uma conversa sem choro, sabe? Eu sou advogada, enfim, mas não estou ali tão próxima. Mas como é que as pessoas podem? Isso são indicativos que né? Ela foi procurar ajuda de um psiquiatra, foi receber medicamento para ter um equilíbrio, né? Agradeceu e tá bem. Não sei se eu fiz o certo, mas eu me preocupei, né? É, mas, e assim, para vocês, assim, opa, aí presta atenção nisso, talvez as No, pessoas precisam. si la persona desmayó y perdió 15 kilos y no fue necesariamente, no fue en academia a perder los 15 kilos, acho que o más racional es mandar para un médico. No, yo ni mandaría para un psiquiatra. Vai no médico, faz un check-up, veja bem como están, sei lá, o colesterol, diabetes. Parece que son cosas básicas. Cuida do corpo biológico, do corpo da Faculdade de Medicina. Y si la cosa está medio complicada, el propio médico te sugiere acompañamiento clínico, terapéutico, psicológico, psicanalítico, psiquiátrico. A veces solo precisa de un apoyo médico y esa persona se restaura, digamos así. A veces no es que precisa elaborar cuestiones, va a encontrar otros caminos para elaborar. Mas às vezes precisa de um suporte que algum médico dá, algum tipo de acompanhamento do corpo biológico, não? Me parece que isso está certíssimo. Aí, porque também é isso, não? Ou tem uma mania, parece meio uma espécie de psicose, ou tem a mania ou tem a depressão, que não é exatamente o sorvete, a depressão, onde o sujeito é, 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 assim desconhece o corpo, não? Onde o corpo já foi para o brejo, Se já, desconecta, né? claro, e não é que se desconecta do corpo por uma atividade que o excita, sei lá, porque, não sei, fica lendo muito e está entusiasmado com seu trabalho, não, esquece do corpo porque está em uma situação de ruptura. Então, me parece que isso é uma questão médica, mais do que psiquiátrica, inclusive antes, né? É, Eu acho que sim, e acho que assim, ó, se for a própria pessoa que tá lá e que ela, como é que ela identifica, né, qual é o seu limite? Às vezes, quando a gente está no meio de uma situação difícil, eu vejo assim, é, a gente se perde muito do contato com aquilo o que que é a minha possibilidade e o que que é o meu limite. Fica uma coisa confusa. Eu acho que a própria pessoa precisa pensar se, se ela está deixando de viver coisas da rotina, do dia a dia, ou se ela está oposta, funcionando num sistema muito oposto ao que sempre foi. Eu acho que essas coisas em períodos de dor são sempre importantes da gente olhar. E amigos e família, eu acho que a gente consegue sentir se você está perto de fato da pessoa que você gosta, você consegue sentir que ela está fora do eixo, né? E aí eu acho que a companhia boa é essa, que pode chegar e perguntar e falar, e aí abrir um espaço para ver o que que vem, né? Se é esse. Se ela está lá no pico ou se ela está lá no vale, né? Porque essas coisas muito disparatadamente longe uma das outras, né? Ou muito para cima ou muito para baixo, são sempre indícios de que tem alguma coisa que pode ser cuidada e que às vezes pode ser via do corpo mesmo. Eu concordo com o Daniel, às vezes é um cuidado médico que é necessário, outras vezes o próprio fato de você é, não se sentir pertencente àquele momento, né? Tem uma coisa de uma ausência. Eu escutei esses dias no consultório que a pessoa me dizia assim: eu não tô mais aguentando essa fase. Quando é que vai vir a raiva? Eu tô esperando a raiva. E eu fiquei pensando, eu tô esperando a raiva. Veja, a pessoa tá tão
quase querendo cumprir o script das fases do luto, assim, sabe? Então agora já doeu o que chega, agora eu quero ir para a raiva, e depois eu quero ir para não sei o quê. E aí você vai ouvindo isso, e não é porque eu estou ouvindo como psicóloga, como analista, se você estiver ouvindo isso de uma pessoa com quem você se relaciona intimamente, você vai percebendo que tem ali algo um pouco desconectado, né? E aí você vai podendo apontar caminhos, eu vejo assim. Mas Se a é gente que pensar, um pouco me parece que a gente espera um script para poder, porque é um desconcerto aquilo, né? Você estava em sim, uma situação, isso fracassou, há uma ruptura, um rompimento, uma separação, há uma abertura para a angústia e, bom, você quer um script. Vamos sair com um script. Então, por isso, 5 conselhos sete passos, decisivos né? para ir ver isso. 5 Isso. ideias fantásticas para você sair vitorioso e próspero, inclusive, ¿no? Essas palavras também que, sei lá, inclusive às vezes estava pensando, não? A gente diz, bom, é bom ter um amigo aí, que a gente falou, aqui está a questão da tradição judaica, coletividade, onde tem um amigo que leva. Às vezes é bom não estar com ninguém, porque tem cada um que está por perto, que piora a situação. Então, às vezes, depende da situação, por isso não tem um prospecto, não tem um protocolo. Depende da situação, é melhor andar sozinho do que com gente por um bom tempo. Então, Sim. vai mudar em cada situação, em cada caso. Val, eu tô aqui pensando que você juntou duas pessoas, dois psicanalistas, e vai ter sempre depende escrito em todas as respostas. Talvez e depende, né? É isso. Mas eu não esperava diferente, né? Porque se a gente saísse aqui com uma fórmula pronta, ia ser muito triste, né? As pessoas, um mundo pequeno, né? Para reduzir, né? Não, acho que a ideia é expandir, porque às vezes você escuta uma frase numa conversa dessa, a pessoa senta e fala, cara, vou pegar meu pote de sorvete e foda-se o mundo, desculpa, né? Dane-se o mundo. Não quero ninguém, é isso. Eu vou esperar, eu quero uma pausa, né? É, porque as pessoas têm muita pressa para decidir. E assim, você falou, Daniel, a gente chama de coro grego, né? Se tem alguém que atola assim, o nosso trabalho, que não ajuda, não nos ajuda com o cliente, é a família extensa, o entorno, esse coro grego que diz como é que tem que ser, né? Como é que funciona um divórcio, todo mundo sabe como é que né? Como é que é o teu luto, o que você tem que viver, o que você tem que fazer, e as pessoas sabem da tua vida, né? Como diz um amigo meu, o importante é cuidar da saúde, porque da nossa vida os outros cuidam, né? Ele Então, sempre por fala isso, isso. aí às vezes é melhor ficar afastado, passar por um tempo. Eu sou bastante assim pessimista em relação às boas decisões que podem ser tomadas. Eu acho que no melhor dos casos você pode ter sorte, né? Sei lá, me parece que se talvez alguma coisa possa acontecer, é você não se desesperar, né? O desespero pode ser a pior das saídas. Então, em muitas situações você tem todas as cartas para o desespero. Então, Uhum. transformar a angústia em desespero pode ser fatal. Para você ou para outro, né? Isso é o pior. Então, talvez poder, como disse Kierkegaard, atravessar a angústia seja a melhor dos caminhos. Agora, no atravessamento da angústia, o que vem do outro lado da angústia, Kierkegaard diz que só Deus sabe, né? E que você tem que dar esse passo com fé em Deus. Aí quando você vai ver o que é a fé, é o aberto. Essa é a fé. É você se jogar no aberto. E é interessante isso, ou seja, o Deus de Kierkegaard não é um Deus que te dá as 5 dicas para você, os 7 passos. Não, o Deus de Kierkegaard é vai. Agora, esse vai não é
eu tomei a decisão certa. Agora eu sei realmente quem eu sou, para onde que eu vou. Não. Então, não tem garantias. A ideia de que vai terminar, eu não sei. Eu estava lendo outro dia o livro de Christian Dunker, sobre os lutos finitos e infinitos. Tem lutos que não terminam nunca. E eu acho que é interessante pensar isso, não? Tem marcas, tem traços de uma relação que si esta relación fue intensa, si esta relación fue duradora en algún tiempo, esa relación va a dejar algunos trazos, algunas marcas. Y depende del modo en que você elabore eso, eso puede ser una marca que te lleve para otra situación, o puede ser una marca que te mantenga en un luto, en una pérdida que nunca termina de acontecer. E você pode, inclusive, casar outra vez, fazer, lá, mudar de profissão, fazer transição de profissão, como se diz agora. Você pode fazer tudo, mas tem elementos, tem traços que permanecem. Isso pode acontecer na separação, pode acontecer na morte de uma pessoa querida, né? Não quero dar nenhum golpe baixo, mas eu vou dar. A morte de um filho é terrível. Desculpa, mas a morte de um filho é que você vai dizer, já, isso passa, isso... Não, não passa. Lá, em geral, não passa, digamos, não? Pode acontecer que passe com algumas pessoas, mas em geral, não passa. E é preciso tocar a vida, e sim, é preciso tocar a vida, mas tem uma coisa... Eu venho de um país que teve muitas pessoas que foram desaparecidas por causa de um projeto de terrorismo de Estado. Bom, as pessoas tocaram a vida, vão para a festa, mas tem algo que está aí, tem uma É uma música, data, como diz uma amiga minha, uma música triste de fundo. então, tem uma data que marca, é verdade, uma música essa nunca tinha, mas é certo isso, parece que tem uma música triste, mas parece realmente, parece que está aqui a música, sim. Uhum. Bom, mas você vai tocando a vida, mas às vezes você não, é como um retorno a um ponto que foi difícil. E me parece que talvez isso em algumas separações também pode acontecer. Então, assim, dizer para a pessoa que vai se resolver todo, pode ser, mas, sei lá, é como jogar na Mega Sena, sim, pode ganhar, mas, sei lá, Seria, pode mudar de vida, vai aparecer outro amor, pode aparecer outro amor, pode, mas não é necessário que apareça. Então, é essa fé em Deus da qual fala Kierkegaard, não? Essa fé ao aberto, né? A angústia como a possibilidade das possibilidades e você se jogar lá. Por isso eu gosto de Kierkegaard, porque Kierkegaard não apela à autonomia e às decisões racionais. Apela mais a uma questão que tem a ver com angústia e com o desespero. Com a melancolia e a acidez da vida melancólica, e ao mesmo tempo a possibilidade, a angústia como possibilidades e atravessar a angústia. Essa é uma coisa interessante, né? Talvez isso sim possa ser um conselho. Ele disse que nós temos que treinar na arte de atravessar a angústia. Eu gosto muito disso, porque depois eu vi que isso é psicanálise. Psicanálise é uma academia onde você treina na arte de atravessar a angústia. E você sai vivo do outro lado. Kierkegaard, inclusive, diz isso: se você não treina na arte de atravessar a angústia, você pode afundar na angústia e pode até morrer. Bom, no século XIX, XVIII, se falava muito da melancolia e da hipocondria, e de como o sujeito primeiro estava melancólico, por uma perda, por uma situação de sinsentido, essa melancolia o transformava num hipocondríaco. O hipocondríaco, e Kant fala disso, o hipocondríaco começa pensando que está doente,
se deixa afundar e vira doente. E acaba, que Kant se acaba morrendo, né? Justamente. E Kant na época de Kant não havia ideia de imunidade, de sistema imunológico. Mas, de fato, quando você se deixa, se abandona na depressão, né? Ao mesmo tempo que é um recuo narcísico, é um rompimento do laço social, onde esse gozo narcísico acaba se perdendo. E aí você abandona, digamos, os cuidados do corpo, e aí você perde o sistema imunológico, perde a imunidade, aí você começa a ficar desde gripado e resfriado até com outras doenças, É tudo, até né? você adoecer mesmo, né? Mas isso que você fala é uma coisa muito interessante do ponto de vista da gente atravessar a angústia na psicanálise. Eu tô aqui te ouvindo e muito feliz de terem me colocado na sua presença, porque estou aprendendo e adoro te ouvir falar. E fico pensando que na psicanálise o que a gente faz é treinar a atravessar a angústia acompanhado e sem essa ideia de quem sabe e quem não sabe. É uma Claro, companhia, é uma companhia honesta, franca e repleta de não saber, né? Não é partindo do princípio que existe um caminho pré-determinado que nós vamos fazer todos e vamos caminhar e vamos atravessar a angústia. E aí eu me lembro eu até comentei antes com a Val, eu ouvi um podcast chamado Tantos Tempos, e o Marcelo, esqueço o nome dele, Val, me ajuda? Gleiser é aquele Gleiser, o físico. o físico. Ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala alguém que disse a ele que ele não precisava de análise porque ele estava à procura. E quem procura vai procura, mas por si vai em busca de, porque não sabe, porque é curioso, porque se dispõe a estar na vida e se encontra de alguma maneira consigo, com os seus interesses, com o seu corpo, com o que é a sua fé nessa coisa que a gente não sabe o que, que vem depois, né? E não sabe se existe ou não existe, mas a gente vai em busca de. E acho que para o advogado, Val, é uma coisa que sempre me vem muito em mente. Eu acho que é muito difícil, porque você tem tanta objetividade para decidir ali, é, é, tanta coisa para tentar colocar nessa conversa com a pessoa que está enlutada, e talvez o que a gente precise seja realizar que vai ter o tempo de você poder esperar nessa troca alguma coisa de decisão que a gente não sabe por quanto tempo vai durar, né? Vai ser um acordo que vai durar o tempo que for possível, porque pode ser que depois precise ser revisto mesmo. E aí a gente vai ter que lidar com essa mudança que virá. E entender que o que foi antes não é que estava errado, mas foi o que foi possível naquele momento, com aquela condição, com aquela angústia, com aquela esperança ou desesperança, né? É a travessia, Com os recursos possíveis, né? com os recursos depois possíveis. tem um psicanalista para as pessoas que estão separando e um psicanalista para os advogados que estão Que acompanhando. participaram do Claro, divórcio. que participaron. Sí, este me parece que es Pois é. también complicada esa posición porque inclusive imagino que en algunas situaciones las personas que están en una situación de separación reconocen la figura do advogado, alguien así como un salvador, un Hum. punto, un pilar, alguien al cual recurrir y se entregar de alguna forma, ¿no? Sim, Entonces, o advogado o advogada es colocada en una situación complicada, ¿no? Porque o otro está demandando algo y espera una respuesta. Uhum. Nada peor do que está de que ser colocado en un lugar de alguien que es demandado y otro espera, porque sei lá, a chance da pessoa se frustrar nessa demanda é é. muito grande, é muito grande. Assim,
a gente trabalha num modelo, todo esse projeto aqui, inclusive esse movimento, ele está ligado também a profissionais que trabalham num modelo em que a gente propõe um atendimento interdisciplinar, em que a gente trabalha junto com um psicólogo, um psicanalista, enfim, profissional da saúde mental, para ajudar o cliente assim, a se comunicar melhor, a entender também que ele, mais do que ninguém, é que sabe bem como resolver os problemas dele, né? Não é o Poder Judiciário e não sou eu, né? Que é assim, para que ele possa tomar, dentro do possível, né, se empoderar não gosto da palavra, mas que ele possa entender que a responsabilidade é dele na decisão. A gente está ali de mão dada junto para que ele não renuncie a direitos, para que ele não cometa bobagens, mas quem tem que decidir é ele, né? Porque se eu vou levar para o poder judiciário uma decisão que só ele, né, consegue, enfim, efetivamente, que ele melhor do que ninguém sabe resolver, o quanto é a escola do filho, como se vende ou não vende a casa, o quanto né, que a gente pode fazer as contas para pagar, dividir as despesas, ele vai ter uma decisão pragmática, objetiva, mas muitas vezes não vai entender o que é, porque o juiz não sabe, né? Ele é pago para dar, ele é contratado um juiz para dar uma solução, mas não é a melhor solução possível para a vida da pessoa. Para algumas sim, mas não para, né? Então, nesse modelo, a gente traz profissionais assim, mas é claro que tem uma expectativa, né? Também tem um script. Eu quero que esse advogado, você resolva aí para mim, né? Que me vê como serviço e não como sujeito, né? Eu sou um serviço e esse serviço que resolva para mim, né? Mas é árduo. Hoje a gente à tarde estava falando sobre isso, né? O quão árduo é para nós ser colocado nesse lugar que tome uma decisão para mim, resolva para mim. Bom, eu acho que para vocês também deve existir a pergunta: o que você faria no meu lugar? O que você faria no meu lugar, né? Me ajude, me dê uma saída, me dê um norte. Eu imagino que na clínica vocês já devem ter se deparado com pessoas. Mas a gente como é psicanalista, nós temos um bom álibi, nós devolvemos a questão para o outro. Enquanto que o advogado, a advogada, não, claro, não pode fazer isso. Aí vai ter que dar alguma resposta, né? Então, no caso do psicólogo, uma psicóloga, aí tem que dar uma resposta. Psiquiatra dá uma resposta. E, bom, o outro vai dizer, esse tratamento farmacológico é uma porqueria, não deu nada, então vou buscar outro médico, sei lá. O processo de elaboração passa por outros canais. Agora, no caso de alguém que está colocado para resolver o problema, e é interessante o que você dizia, bom, a pessoa tem que se fazer responsável. Bom, para quem consegue se fazer responsável de alguma coisa, supondo que seja possível se fazer responsável de algo, que eu duvido muito, mas supondo que seja possível se fazer responsável de alguma coisa, tem gente que faz de conta e se faz responsável. Mas me parece que há situações de separação onde o sujeito não tem a menor condição de ser responsabilizado por algo, de ser responsabilizado por algo. E me parece que esse deve ser o problema pior. Digo, pensando freudianamente, Freud dizia que a gente não tem que pensar os casos que são mais fáceis. Os casos que são mais fáceis, a gente toca o barco e, bom, vai. Eu escrevo os casos nos quais fracassei, aí onde não deu certo, né? E é interessante porque aí onde dá o limite de aquele dispositivo com o qual você, de algum modo, dá conta de uma certa situação, no limite disso, aí, bom, aí você descobre que é muito provável que a pessoa não consiga, saiba que está fazendo algo errado e não consiga parar de fazer isso. Saiba que está tomando, entre aspas, a decisão errada e não consiga parar de tomar essa decisão. Eu acho que é uma coisa que eu acho que o tempo é interessante porque às vezes, não sempre, mas às vezes o tempo permite precipitar certas coisas e, e permite fazer este processo de separação, mas não do outro, de si.
nesse processo de separação de si e de estranhamento de si, eu posso encontrar aonde botar o pé no sujeito no próximo passo. Quando a pessoa está muito colada a si mesma, talvez seja mais complicado. Aí Não vê a ela figura. talvez se É, afirme em uma identidade, me parece, em um script. não vê a Uhum. figura como um todo, né? Tem alguém me disse, né, que você quando vai enfim, no museu para apreciar uma obra de arte, se você ficar muito colado, você não consegue ver nada. Você tem que dar Certo? um distanciamento para entender a enormidade, enfim, o contexto. Está distante, né? E Uhum. compreendo. Acho que é É, uma boa. A gente está chegando no fim. Meu Deus, que rápido passou isso. Faltam 5 minutos para fechar, senão o Instagram derruba a gente, até onde eu sei, 1 hora. Eu queria até falar para vocês que eu recebi num grupo de WhatsApp de escrita um vídeo que falava de uma situação em São Francisco. Tem um fog, né, frequente, tem uma neblina frequente na cidade, pelo que eu entendi. Eu nunca fui, não conheço, mas tá sempre lá, e é uma neblina que a cidade incorporou e deu um nome e se tornou um personagem. Assim, na verdade, alguém criou um perfil no Twitter e chamou de Call, The Fog, acho que é isso, e ele virou um sujeito, alguém, assim, né? Essa neblina é uma pessoa, tem uma personalidade, enfim, tem até, bom, daí o capitalismo, né, tem caderno, livro, pote, tudo que seja do tal do personagem que é uma neblina. E eu fiquei encantada com isso, eu fiquei assistindo o vídeo, vendo aquela neblina, eu fiquei pensando, cara, isso é genial para pensar o luto, né, para pensar que as pessoas abraçaram, né, aquilo que é um incômodo danado para uma cidade, com ponte, né, enfim, e admiram, enfim, abraçar a neblina, né? Cruzar a neblina, tipo, se enfiar nela, nesse estágio de neblina que vai ter na vida, vai ter, não só no luto, mas a gente vai ter. Claro, Desde que seja com luz baixa e sem é, ultrapassar, né? com a ajuda de vocês, assim, né? Com luz baixa, com cuidado, realmente, com cuidado, mas porque pô, muita coisa pode se revelar nisso aí, né? Até um personagem, muita coisa. Acho que esse aberto que você também falou, né, Daniel? Eu vou entrar nessa neblina, vou sentir o gostinho dessa umidade, desse frio, vou, sei lá, vou me jogar aqui e pode ser que eu me revele, eu consiga, né? Ver outra coisa, né? Então, era isso que eu queria deixar também para vocês, que eu achei muito legal, para quem está nos vendo, pensar que abraçar a neblina com chinelo, com sorvete, com pijama. Abraçar o que a vida está oferecendo naquele momento, né? É tão difícil isso. Eu quero dizer que a travessia é sempre uma aventura, e é uma aventura no sentido do que a palavra traz, né? A aventura não é só boa. A aventura é aventura porque tem muitos percalços no caminho, né? E eu acho que é isso que é o mais difícil para a gente no momento de luto. A gente tá muitas vezes fora do ar e, e não consegue ver futuro, porque a gente entende a ideia do futuro de uma maneira também muito distorcida, né? É, inclusive, isso me faz pensar num poema que é de uma da poetisa russa lá, que também, meu Deus, aquele podcast que eu ouvi me iluminou a cabeça. Ela diz assim, que quando eu pronuncio a palavra futuro, a primeira sílaba já se perde no passado. Que quando eu pronuncio a palavra silêncio, eu já suprimi o silêncio. E quando eu pronunciei a palavra nada, eu crio algo que não cabe no que ainda não existe. Eu acho que essa, essa clareza que tem nessas três palavras é uma coisa muito própria de quem conseguiu, em alguma medida, entrar em contato com a sua própria angústia e fazer a travessia. Eu acho que é isso que é uma possibilidade de recomeço. Não é você abandonar tudo para trás sem nenhum tipo de apego, porque eu também acho que não existe. Mas é a gente conseguir fazer alguma coisa com isso de maneira diferente, né? Não repetir.
Obrigada, Ana. Muito obrigada. Daniel, você quer deixar uma mensagem para as pessoas do futuro, quem está aqui, quem está no futuro que vai nos ver, assim, algo que você, uma mensagem de esperança, quem sabe, né? De Acho que esperança, Daniel. Chocolate, sorvete, vinho. não sei, de esperança é meio complicado. Acho que, sei lá, só Deus sabe, assim. Talvez a fé de Kierkegaard nos possa ajudar nisso. Tem algumas pessoas que entraram aí que eu conhecia, mas aí entraram e não consegui cumprimentar as pessoas. Mas, Ah, enfim, eu acho que vai. é interessante o trabalho que vocês fazem, porque me parece que recompõe laços, né, de alguma forma. E me parece que isso é uma tarefa muito difícil, especialmente no tempo de hoje, onde a individualidade, a autonomia absoluta, a escolha autocentrada, tem um discurso em alta. Quando a gente atravessa uma separação, me parece que este discurso de, da individualidade é o mais prejudicial de todos, não? Me parece que pode haver que haja um momento de recolher, de se recolher, mas sei lá, você está deixando para trás outra coisa e está deixando para trás pessoas, talvez, vínculos com pessoas. É, é o que vocês diziam, trate de ir com luz baixa, sem atropelar ninguém, sem fazer ultrapassagem, porque pode ferir a pessoas e pode se ferir, e isso acaba se criando, acaba se transformando em uma situação que não permite sair do mesmo ponto. É Então, potencialmente trágica, né? então me parece que talvez abaixar a velocidade, ficar eh, deixa que o tempo precipite, talvez seja a melhor escolha. Não sei se esta é uma escolha possível para todo mundo também, não? Deixa que o tempo se precipite. Que lindo. Obrigada, Daniel. Obrigada, Ana. Tem alguém que disse que eu vou refletir sobre abraçar a neblina. Isso. Se a gente Ai, puder pensar sobre essas coisas, porque eu também vou pensar sobre muitas delas, e eu queria dizer que esse movimento, Val, é um movimento que eu acredito muito, porque eu acho que na companhia é que a gente consegue expandir nossa capacidade de ver o mundo, de pensar, e ter gente que está pensando em fazer do momento difícil, de uma ruptura, um trabalho cuidadoso, respeitoso, é sempre muito fundamental. Eu acho que o mundo está carente disso. A gente desaprendeu, né? A gente se esmigalhou nos últimos tempos em fragmentos tantos que ter alguém pensando que num divórcio a gente precisa olhar para os dois, para a família, para os filhos, é muito essencial. Eu acho que a gente está num caminho bacana se a gente olhar para isso. obrigada, Ana. Obrigada, Ana. É isso mesmo. A gente encerra essa live, a última live, né, de 15 lives da semana, foi incansável. E com boas palavras, eu disse para as pessoas, vão lá ver que vocês vão encontrar boas palavras e encontramos, né? Humor, enfim. E muito obrigada, Daniel. Boa noite para você, Ana e Daniel. Tenham um Obrigada. bom fim de Obrigada, Daniel. semana. Estou muito feliz e Obrigado. super agradeço, tá? Um abraço grande para vocês e para todos que nos viram. Até. Beijo, gente. Boa noite. Beijo.